Olha que interessante a forma que ele dá um elogio pra ela. Ele simplesmente não diz, ah, que cabelo bonito, ou nossa, como seu cabelo é bonito. Outra forma aqui que ele brinca com as palavras. Quando ela fala, eu acho que eu quero ver você de novo. Ele fala, você acha? Você ainda não tem certeza? Você precisa de mais? Fala, rapaziada, aqui é o V. Novamente, Coach Kyle aqui no canal, a pedidos. Vocês adoram as análises de abordagem que eu faço dele. E o Kyle dessa vez cedeu um conteúdo exclusivo aqui pro canal. Ou seja, essa abordagem não foi pro canal dele. Então vocês apenas podem assistir aqui, certo? Então a gente vai analisar algumas coisas bem interessantes que ele fez nessa abordagem. Eu vou ajudar vocês nessa análise e vamos assistir. Caso você ainda não tenha visto os outros vídeos do Kyle, estão todos aqui no canal. É só você ir aí um ou 2 meses atrás, você vai ver algumas abordagens bem interessantes e que dá pra aprender muita coisa com esse conteúdo, certo? Então, sem mais enrolação, bora começar. Without further ado, let's get it. Wait, excuse me, I have a quick question. Are you Italian? Yeah. How the fuck did I know that? Because you look straight fucking Italian. Like 100% or what? No. Oh. I'm a mother. And what's your girl? Italian. She's Italian. No, she doesn't even look Italian though. Fuck. See, like, for a second I thought you were like straight pure. Tava conversando com um amigo dele quando ele viu 2 garotas e ele pediu licença para uma pergunta rápida. Você é italiana? Claro que isso não é o tipo de abordagem que a gente pode utilizar muito aqui, porque aqui nas baladas a gente não tem uma miscigenação muito grande. Não existem pessoas de outras nacionalidades em grande quantidade, a não ser alguns argentinos. Mas é difícil você chegar numa garota diferente, a não ser que ela seja asiática, e perguntar, né, se ela é de origem asiática e tal. Mas o que você pode fazer às vezes é chegar numa garota e perguntar se ela é turista na sua escola, se ela é nova da sua escola, da sua faculdade. Por quê? A gente tem que adaptar essas abordagens para nossa realidade. Lá nos Estados Unidos existe muita miscigenação, né? Muitas pessoas, várias nacionalidades frequentando aquele ambiente. Então é muito mais fácil ele iniciar a abordagem dessa forma. De qualquer jeito, é uma abordagem muito interessante, porque ele consegue a atenção da garota. E o mais importante na abordagem é a atenção. E ele usa isso para captar a atenção das garotas. Outra coisa muito interessante que ele faz é isso aqui. Ele diz, por um segundo eu achei que você fosse italiana pura. Ou seja, ele reconhece a garota como italiana, ele diz, nossa, que legal, porque eu também sou italiano e tal. E aí, mas você não é 100% italiano. E aí ele já cria uma vibe entre eles. Ele já cria uma espécie de desafio ali, sabe? Como se ele estivesse buscando apenas italianas puras pra interagir. E aí ela começa a se validar e se defender. Não, mas por quê? Você tá procurando italiana pura? Vamos dar uma olhada que vocês vão entender. I'm Italian. I thought you were like purebred. I am Italian. Yeah, but how much? Before we go any further, how much? What? Wait, you have to get a pure Italian? Is that what it is? No. You won't like it if it's You definitely have the attitudiness of a pure Italian. Isso que eu chamo de calibração. Quando ele imprime essa vibe de, eu quero interagir com italianas puras, e ela começa a se defender, ela pergunta, esse é o seu jogo? Você quer pegar apenas italianas puras e tal? E ele diz, não. E aí ele começa a dizer, bom, beleza, você pode não ser 100% italiana, mas definitivamente você tem atitude de uma, isso eu tenho que confessar. Então vocês percebem como ele avança, ela recua. Quando ela avança, ele recua. Isso que eu chamo de calibragem. Eles estão sempre na mesma distância. E uma coisa que talvez vocês não tenham percebido é que apenas 1 minuto de abordagem, ele já tá com a mão na cintura dela, como vocês podem ver aqui. Cara, eu acho isso incrível, porque o cara manda muito bem. Ele consegue criar uma conexão tão rápido que em 1 minuto ele já tá com a mão na cintura dela. I am a little other too. What's other? You're cute, dog. I'll give you that. You're cute. You're definitely cute. Alright. So I'm Italian, German, Czechoslovakian. Wait, what? That's too much already. Olha como ele faz uma espécie de morde, assopra, puxa e empurra. Vocês vão ver muito essa técnica utilizada nesse vídeo. Ele dá um elogio pra ela, fala que ela é muito bonita, mas ele tá curioso sobre as outras etnias dela. Ela começa a falar várias etnias e ele diz, agora já é demais. Ele chama ela de bonita, ele diz, não, mas você tem muita etnia. Agora ele tá abraçado com ela, daqui a pouco ele já vai empurrar ela, empurrar assim, né, de maneira carinhosa, sai daqui. E vocês vão ver que ele vai brincar muito com isso durante essa abordagem. Dá uma olhada. Spanish. You speak Spanish? I gotta go. My friend's taking me from me. You gotta fight for me, babe. It was
Então eles continuaram conversando sobre outras coisas, quando de repente a amiga dela vem, tira ela dessa interação. O cara dando azar novamente. Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde ele foi atormentado por umas amigas gordas, chatas, que ficaram enchendo o saco e não deixaram ele ficar com a garota que ele queria. E aqui novamente uma garota vem, tira ela daqui. Ela diz que foi legal conhecer ele, mas tem que ir porque a amiga dela tá chamando. Ele ainda tenta segurar ela da seguinte maneira: não, você tem que lutar por mim, garota. Mas uma coisa que eu acho interessante é que ele não vai atrás dela. Ele não pede pra ela ficar. Ele simplesmente deixa ela ir. O que demonstra alto valor dele. O que demonstra que ele não precisa ficar correndo atrás de mulher na balada. Ele vai ficar ali, ele vai abordar outras garotas. Se ela quiser, ela que volte. O que vocês acham que vai acontecer? Ela diz que perdeu a amiga. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que ela perdeu a amiga dela lá dentro? Provavelmente a amiga dela conheceu um cara, foi ficar com alguém, ou a amiga dela não estava dando tanta atenção pra ela como o Kyle estava dando, e ela simplesmente voltou. Ela ainda chega usando essa desculpa, porque seria muito incômodo pro ego dela admitir que voltou pra interagir com ele. Where are you from? I'm North Jersey. Oh, you're North Jersey? Uh-oh. Wait, how old are you? How old are you? I'm way older than you. I don't think so. Promise you. Bom, aqui novamente vemos a sequência de perguntas do Coach Kyle. Vocês podem perceber que ele usa um padrão, né? Ele sempre pergunta de onde a garota é e também pergunta a idade da garota. Talvez ele tenha a impressão que as pessoas acham que ele é novo demais, então ele sempre responde da mesma forma: eu sou muito mais velho que você. Talvez pra quebrar os escudos das garotas que não fiquem com caras mais novos, entendeu? E por ele ter a aparência de ser mais novo, talvez ele se defenda dessa forma. Então ele fala pra ela que ele é muito mais velho. E aí eles conversam ali sobre a idade. Isso é um padrão que ele sempre utiliza, ele já tem respostas na ponta da língua pra isso, certo? Vamos continuar aqui pra ver agora um detalhe muito importante na abordagem. You look like you're 23. Maybe 24 because you're Italian, I'll give you that. Ela pergunta pra ele qual é a minha idade. Ele diz 23, mas talvez 24 por ser italiana. Isso que eu chamo de corrente de associações. Ele pegou uma informação que foi do começo da abordagem, que rolou há 20 minutos atrás. Ele usa essa mesma característica, essa mesma informação agora, numa abordagem lá pra frente, como se ele estivesse dizendo: ah, você pode ter 23 anos, talvez 24 por ser italiano. Os italianos são mais conservados, não envelhecem tão rápido, enfim, alguma peculiaridade dos italianos, mas ele usa isso como uma forma de mostrar pra ela que ele lembra das informações que ela passou pra ele. Isso chama-se corrente de associações, eu ensino no meu treinamento Assunto Infinito, o link tá aqui na descrição. How old are you? I'm 29. Well, that's a good age. That's a respectable age. I can't believe you made me lose my friend. Aqui a gente percebe que ela insiste no negócio de que perdeu a amiga. Olha como o Coach Kyle vai responder a isso. No, I can't believe you abandoned your friends for me. That's fucking hot. I like that. Ele diz: nossa, você deixou a sua amiga lá e veio atrás de mim. Isso me deixa excitado, isso é muito legal da sua parte, sabe? Porque ele quer que a garota se interesse. Ele tá jogando com as emoções dela. É como se fosse um jogo de xadrez, aonde um tá na cabeça do outro, um sabe o movimento que o outro vai fazer, entendeu? E é isso que gera o interesse das garotas. As garotas gostam de caras inteligentes, caras que antecipem os passos delas. Com certeza deixou a amiga dela lá e veio atrás dele, e ele sabe disso. E ao demonstrar que ele sabe isso, cara, a garota fica excitada na hora, velho. Ela percebe que tá sendo dominada, entendeu? Ela percebe que ele sabe tudo que tá acontecendo. Se ele sabe que ela largou a amiga dela lá e tá aqui com ele agora, provavelmente ele também sabe que ela tá afim dele. E ele sabe tudo que tá passando pela cabeça dela, entendeu? Então você entra numa vibe de, putz, você tá na mente da garota. Você sabe tudo que ela vai fazer, todos os movimentos. Isso é muito foda. You smoke hookah? Yeah. I lost my friend. You think she would come to an after party? Like down the street? Aqui foi uma tentativa de extração. O que é a tentativa de extração? É você tirar uma garota do ambiente de balada e levar para o seu ambiente, para sua casa, para um motel, para alguma coisa onde vocês possam ter um encontro íntimo. O que ele fez? Primeiro, ele perguntou se ela fuma narguile. E segundo, ela continuou falando da amiga dela. Ele não perguntou: você quer ir comigo para um after? Ele perguntou: você acha que ela viria conosco para um after lá para fumar narguile? Por que ele faz isso? Por que ele não convida ela e convida todo mundo? Porque se ele convida só ela poderia dizer: não, tô com a minha amiga, não posso
posso ir. Mas ele convida a amiga para ir com eles, como se ela já tivesse aceitado o convite. Isso é uma forma muito interessante de fazer um convite, porque você inclui ela e convida as amigas. Flaunting this beautiful Italian hair in front of my face, will you? Olha como ela sorri com esse elogio. Ele não simplesmente elogiou o cabelo dela e falou, ó, que cabelo bonito, nossa, como você tem um cabelo bonito. Ele simplesmente usou uma frase, pare de alisar esse lindo cabelo italiano na minha cara, pode ser? Isso demonstra, primeiro, autoridade. Ele quer mandar na parada. E ele fala, para de alisar, por quê? Porque é muito bonito, cara, tá me deixando desconfortável, sabe? Você é muito linda. É uma forma de elogio um pouco diferente do tradicional. Ao invés de você elogiar uma característica da garota, você tá elogiando e ao mesmo tempo impondo uma condição, como se você fosse mandar nela. Pela postura corporal dela, cara, o que ele mandar aqui agora, ela vai aceitar. Too much. You're too much. But for some reason, I enjoy it. I keep hearing that. I'm really not though. I'm not. You keep hearing that. How many fucking... Are you cheating on me? Are you cheating on me? No, you cheating on me. Oh. Never. Ele poderia ficar com ela imediatamente agora, se ele quisesse. Ele até tá abraçado nela ali. Eu acredito fielmente que ele apenas não ficou com ela porque ele quer mais material, mais gravações, né? Ele quer continuar a abordagem pra ensinar um pouco mais pra gente. Esse tipo de situação aqui, se fosse num ambiente de balada e se você tivesse vivendo isso, com toda certeza, uma garota que te dá um abraço dele, pode ter certeza que é uma garota que aceitaria ficar com você. Muitos de vocês aqui, principalmente nos vídeos do Coach Kyle, falam do fato dele ser bonito, do fato dele ter tatuagens. Eu concordo que ele é um rapaz bonito, mas percebam como ele mexe com as emoções da garota durante a abordagem, como ele ativa alguns gatilhos mentais e alguns gatilhos emocionais, como ele brinca, como ele provoca, e é isso que faz com que as garotas fiquem interessadas nele. Porque um cara que for muito sério, um cara que não fizer brincadeiras, ele vai conseguir gerar o interesse pela garota, mas ele não vai conseguir gerar esse tipo de investimento da garota abraçar. Porque imagina que você é um cara bonito, imagina que você tá interagindo com uma garota ali e você não toca na garota, e você não abraça a garota, e você não brinca com a garota, você não provoca a garota, você apenas conversa com ela coisas do tipo, ó, da onde você é, quantos anos você tem e tal. Você acha que a garota vai te dar um abraço assim do nada? Claro que não, porque ela não vai sentir conforto, ela não vai se sentir à vontade. Só que ele faz tantas brincadeiras com elas que elas se sentem confortáveis e aceitam esse tipo de interação. This is the tunnel. This is the love tunnel. This is the love tunnel. I could cook you chicken pie, but I'm a better cook than you. It's okay. I'll cook. Tudo o que ela fala, ele tem uma resposta pronta. Na verdade, não é uma resposta pronta, é uma resposta na ponta da língua, o que é diferente. Não é uma frase pronta, ele não prepara isso. Porém, ele sabe rebater qualquer argumento da garota, qualquer coisa que a garota fale. Quando a garota se oferece pra cozinhar pra ele, ele diz, não, eu cozinho muito melhor que tu, pode deixar que eu faço. Olha como ele deixa a garota, olha como ela está rindo, olha como ela está se divertindo. E vocês veem ele falando alguma coisa muito séria, muito inteligente? Não, ele simplesmente está brincando, ele está se divertindo na presença dela. E é por isso que ela tá gostando tanto. Sister's vegan, actually. It's fucking annoying. I'm annoying. I'm annoying. My sister. Oh, you're vegan? Are you vegan or vegetarian or pescatarian or whatever? Yeah, pescatarian. Fuckatarian. You're a fuckatarian. Pescatarian. Oh, so you eat fish? Yeah, I do. I actually just had bomb fish tacos from Morgan. Aqui você percebe que eles entraram no assunto de comida, aí eles falaram ali da questão de ser vegetariano, de não comer carne, aí ela falou que come peixes, e ele já introduz uma história que ele acabou de comer tacos de peixe. Então assim, ó, o que acontece? Essa é uma fórmula que eu ensino também no meu treinamento Assunto Infinito para você nunca ficar sem assunto. Quando você introduzir um assunto, por exemplo, agora está sendo assunto comida, ela deu uma informação e ele conta uma história. Ela faz uma pergunta, ela faz uma resposta. E assim você flui a conversa de maneira que você nunca vai ficar sem assunto. Se você utilizar o assunto que vocês estão falando como uma semente e continuando ele, cara, você nunca fica sem assunto. Isso é uma dica muito boa. You know what I'm talking about? No. You don't know? Where is that? It's like 2 blocks from here, actually. It's fucking popping. They're open till 3 a.m. too. Oh. I mean, don't get any ideas, you know, but... Don't get any ideas. I mean, look.
What's my name? Kyle. Outro teste de congruência que ele faz praticamente em todos os vídeos é a questão de ele perguntar o nome pra garota. Se a garota lembra o seu nome, é um bom sinal. Significa que ela tá prestando atenção na interação, que ela gostou, que ela tá interessada. Se ela não lembra do seu nome, tudo bem, pode ser um sinal de falta de interesse, mas é uma oportunidade pra você provocar ela e cobrar ela e falar coisas do tipo, poxa, você não lembra do meu nome, eu tô aqui me dedicando tanto, fazendo você rir sem parar e você nem lembra do meu nome? Como você ousa? Então é muito interessante, cara, é muito legal você criar essas situações, porque vai fazer com que a garota comece a entrar na sua provocação e ela começa a criar sentimentos por você, ela começa a criar emoções por você, ela começa a achar você uma pessoa interessante, diferente da maioria dos caras que interagiu com ela durante a noite. Oh, you do like me. Oh, bye. Bye. Go find your friends. Hey, go find your friends, babe. Babe, go find your friends. I think you should go find your friends. Tell me or not. Tell me. Ele faz uma brincadeira com ela chama ele de Kyle, filhinho da mamãe. Ele não gosta da brincadeira, claro que ele tá também brincando com essa situação, né? Ele tá rindo. E olha como ele rejeita ela e ela vem atrás dele. Ela segurando os braços dele, ela querendo interagir, ela querendo se desculpar, ela falando que estava brincando, porque ela não quer perder essa interação. Então aqui, como eu disse, ele facilmente poderia ficar com ela e ele provoca ela, ele brinca com ela, ele sabe que tá no controle da situação. Isso é muito fácil pra ele. Ele pode brincar com qualquer situação ali, brincar de, não, sai daqui, vai procurar suas amigas, porque ele sabe que ela vai voltar, ela já fez isso uma vez, ela já saiu e voltou, então agora ele tá sob controle aqui. I think you should go find your friend now. Tell me or not. Kyle. Kyle. Typical white boy. Ew, I hate that. I hate that. I hate that. But you're fucking cute. Why are you so fucking cute? Então vocês percebem a calibragem, o poder que ele tem em tirar com a cara dela e depois ele dá um elogio. Ele faz uma brincadeira, ele faz uma zoeira. Isso é sedução, galera. É assim que vocês geram interesse nas garotas. Se você ficar com conversa chata, se você ficar querendo perguntar pra ela, você nunca vai entrar nessa vibe de interação de um cara que fica com uma garota. Você vai chegar na interação de uma entrevista de emprego. Você vai chegar numa interação do cara que entra na friendzone. Então é muito importante que vocês entendam e percebam alguns detalhes dessas abordagens. Por isso que eu trago esse conteúdo aqui pra vocês. Porque eu tenho certeza, cara, que isso aqui, a maioria das pessoas não tem acesso e que isso aqui pode, sem dúvida, transformar as interações de vocês e ajudar muito quando vocês forem chegar em alguma garota num ambiente de balada, de barzinho, de festas, enfim, por aí. Hey, I wanna like throw you away, but you're too adorable. You gotta like throw this girl over the fucking wall. Throw this girl over the fucking wall. Don't throw me over the wall. You know the bridges in the bay? You know smelly ass bay? Don't do that. I don't want to throw you in, but then I will come in and save you because you're too cute. Olha como ele brinca. Ele fala que quer jogar ela fora, mas se ele jogasse ela fora, ele teria que salvá-la porque ela é muito linda. É o puxa e empurra. Friend's not showing up. You made me lose my friend. Babe, go find her. No. I'm not leaving now. Why not? You like me too much? E agora veio o grande finale, um momento onde ele usa extrema autoridade dele, que ele construiu sobre ela, e ele brinca com as emoções dela até de maneira sexual. Talvez seja uma estratégia realmente dele para interagir com a garota de maneira mais sexual, porém, vocês vão perceber o que ele fez aqui. Ele manda ela ir procurar as amigas dela, ele diz que não. Aí ele pergunta para ela se ela gosta dele, e agora a gente vai ver o que aconteceu. What am I supposed to do now? You say, Kyle, I really like you and I want to stay talking to you. Let me hear it. Let me hear it. Isso é uma espécie de desafio. Ela diz que não vai sair, ele diz, tudo bem, mas por quê? Porque você gosta muito de mim, eu quero te ouvir falar. Ele provoca ela, ele desafia ela a falar isso. Caso contrário, ele vai embora. Então isso mostra quanto de autoridade ele tem sobre ela, o quanto de dominância ele tem sobre ela. Olha o que ela faz. Let me hear it. Kyle. I'm listening. I'm listening. I really like talking to you. No, stop laughing and say it. I don't want to leave. I'm enjoying you too, babe. Durante o momento ali que ela se sentiu desconfortável em falar, ele foi meio que fugindo, foi meio que saindo. Quando ela fala, ele dá uma recompensa pra ela. Eu gosto de você também. Depois disso, eles trocam telefones e ele ficou com ela, já ficou com ela algumas outras vezes. Por isso até que ele decidiu tirar esse vídeo do canal. E esse vídeo aqui é exclusivo no canal Nerd Sedutor. Vou deixar aqui pra vocês agora o trechinho final do Kyle falando o que ele tira de conclusões dessa abordagem, para vocês também verem como o cara entende do assunto. That's pretty much it, guys.
The reason I'm putting this out is because I hear a lot of guys saying, I don't know what to say, in my head a lot, or the girl's boring, she's not giving me much. You gotta be having fun before the girl's having fun. If you're just sitting back bored and in your head, the girl's gonna be doing the same shit. And eventually she's gonna walk away. The amount of fun and the amount of emotion that I am providing this girl, no other dude in the venue could replicate this amount. And that's the same reason she won't let me leave, is because I'm boosting her state so high that if I were to leave, no matter what, her emotions are gonna have to go down. And that's why she doesn't want me to leave, is because I'm providing her with such good emotion, right? While escalating, while getting to know her and building comfort. Incorporate a couple of these principles and techniques into your own game just to keep the interaction and the vibe up and have fun. You guys should be having fun while you're gaming. It shouldn't be like a chore. Sometimes it can be, but when I'm in an interaction like this, I'm having so much fun. You can see it on my face. I'm fucking loving it. The girl's loving it. We're both just having a shitload of fun, and good things can follow from this. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar uma olhada no link da descrição, no comentário fixado, o meu treinamento Assunto Infinito, onde eu ensino várias técnicas para vocês melhorarem a conversação de vocês. Eu vou deixar um vídeo exclusivo explicando todo o conteúdo desse treinamento. Então é só você clicar no link da descrição que vai ter um vídeo específico explicando o conteúdo do treinamento Assunto Infinito, para vocês saberem o quanto conteúdo tem e como vocês podem melhorar as interações de vocês com as garotas e conversar com elas infinitamente. Beleza? Tamo junto e que a força do V esteja com vocês.